Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o mercado de trabalho no Brasil. Espero que vocês gostem dessa aula. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Lembrando que esse tema, ele aparece com relativa frequência em questões de concursos. Sendo assim, é um dos temas da geografia humana de maior relevância e que exige do aluno um conhecimento sobre essas características que envolvem principalmente o mercado de trabalho brasileiro. Então, vamos lá dar início ao nosso encontro falando sobre a evolução da taxa de desemprego através desse gráfico que eu mostro os dados de 2012 até 2023. Lembrando que esses dados podem variar de acordo com a fonte de pesquisa. O IBGE traz um dado, o IPEA normalmente utiliza outros critérios para levantar a taxa de desemprego, a Fundação Getúlio Vargas, o DIEESE, por aí vai. Então existem vários institutos e essas taxas podem variar de acordo com o instituto, com os dados apurados por cada instituto. Mas, de uma certa forma, eu procuro utilizar os dados do CAGED. E, sendo assim, nós temos a evolução da taxa de desemprego de acordo com esse gráfico que está aqui presente. Então vocês podem perceber o seguinte: 2012 e 2013, a taxa de desemprego no Brasil era de 7,7%, em 2014 7,1%, a taxa média, né? Porém, em 2015, essa taxa de desemprego começou a crescer, fruto da crise política que gerou uma grave crise econômica que atingiu diversos setores da economia, razão pela qual 2015, 2016 e até 2017 tivemos um avanço, um aumento da taxa de desemprego. Após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, essa taxa de desemprego permaneceu elevada, já em 2017, chegando ao índice de 13,4%. 2018, um leve recuo para 12,8%. 2019, outro leve recuo para 12,4%. 2020, já sofrendo os efeitos da pandemia do Covid-19, a taxa de desemprego pulou para 13,1%. 2021, no ápice da pandemia do Covid, essa taxa de desemprego passou para 14,7%, visto que muitas empresas reduziram seus quadros de funcionários e tantas outras, deixaram de contratar nesse período. Então, a taxa de desemprego atingiu 14,7%. E a partir do momento em que, através da vacinação, podemos assim dizer, a pandemia foi controlada, pelo menos, vamos falar assim, os casos graves diminuíram substancialmente e também a mortalidade, a economia começou a retomar a sua trajetória de recuperação, razão pela qual, em 2022, essa taxa de desemprego caiu para 9,8% e 2023 fechou em 7,8%,
que é a menor taxa de desemprego registrada desde 2014 em nosso país. Aqui nós temos os dois tipos de desemprego. O desemprego estrutural, aquele que resulta da modernização dos setores produtivos, quando então as novas tecnologias, robôs, máquinas industriais, máquinas agrícolas, novas tecnologias da informação passaram a substituir um grande número de trabalhadores. Isso é um dos fatores responsáveis pela manutenção também da taxa de desemprego, podemos assim considerar relativamente alta em nosso país. E nós temos também ciclos em que a economia brasileira enfrenta crises. Então, toda vez que a economia brasileira, assim como as economias de todos os países do mundo, enfrentam uma crise econômica, nós temos o fechamento de postos de trabalho, gerando aquilo que nós chamamos de desemprego conjuntural. Então, o desemprego conjuntural está relacionado à conjuntura econômica. Então, toda vez que um país entra em crise econômica, o nível de atividade econômica diminui, é normal que a taxa de desemprego aumente, até mesmo porque nós temos empresas quebrando em momentos de crise e nós temos também empresas fazendo ajustes para equilibrar suas contas em momentos de crise, demitindo parte dos seus funcionários. Então, o desemprego conjuntural está atrelado às crises econômicas e o desemprego estrutural à modernização dos setores produtivos. Isso já caiu algumas vezes em concurso. Aqui nós temos a geração de empregos formais em 2023, dados que foram divulgados no mês de janeiro de 2024. Então, o ano de 2023 fechou com a geração de 1.480.000 novos empregos com carteira assinada. Então, logicamente que esse dado foi inferior ao dado registrado, por exemplo, em 2022, quando então nós tivemos a geração de 2.780.000 novos postos de trabalho, tá? E, sendo assim, nós temos esse gráfico que traz dados de 2002 até 2023, quando então nós podemos perceber que em 3 situações, houve mais demissões do que contratações, como por exemplo aqui em 2015, 2016, 2020, nós tivemos mais demissões do que contratações. Aqui nós temos o saldo mensal de postos de trabalho formais. Então, esse gráfico aqui estabelece de forma comparativa dados predominantemente do mês de dezembro. Então, como vocês podem observar, dezembro de 2020 ainda não estávamos, de certa forma, com o pico da pandemia do Covid-19. A pandemia estava crescendo de forma acentuada. O Brasil já tinha até mesmo passado por aquele processo de lockdown, ou seja, isolamento, fechamento do comércio, fechamento das indústrias, enfim, E nós tivemos já em fevereiro de 2021 um saldo positivo de 387.800 novos empregos gerados, um saldo positivo. Agora, em 2021, nós tivemos aqui em dezembro um saldo negativo de 291.500 postos de trabalho que foram fechados, ou seja, o desemprego aqui foi maior do que a contratação.
né? Na verdade é um saldo negativo. O saldo negativo de 291.500 trabalhadores, então tivemos uma retração significativa do mercado de trabalho. E você pode perceber que o mês de dezembro, independentemente de pandemia ou não, é um mês de fechamento de postos de trabalho. Por exemplo, em dezembro de 2022, nós tivemos, né, um saldo negativo de 455.500, né, 55 mil e vamos dizer assim, 500 postos de trabalho fechados a mais do que as contratações, né? E no ano de 2023, no mês de dezembro, nós tivemos um saldo negativo de 430.200 postos de trabalho que foram fechados. Então vocês podem perceber que o mês de dezembro normalmente até pode ser considerado como um mês atípico. Por quê? Porque é um período em que muitos trabalhadores que foram contratados para aquela época natalina, né, o trabalho temporário, quando chega no final do mês de dezembro, são dispensados, razão pela qual é muito comum que o mês de dezembro ele feche no vermelho, ou seja, o saldo contratação e dispensa acaba sendo favorável à dispensa. Então nós temos um saldo negativo na geração de empregos no Brasil. E a tendência é que a partir de janeiro comece a se recuperar e comece a ser gerado mais empregos do que demissões. Se não acontecer em janeiro, acontece em fevereiro e por aí vai, né? Aqui, por exemplo, né, nós tivemos fevereiro de 2021, 387 mil novos postos de trabalho sendo gerados. Aí porque a vacinação já começava a avançar no Brasil e a pandemia, não que ela estivesse cedendo, mas a pandemia já passava por uma perspectiva de controle e as empresas gradativamente começaram a reabrir e a recontratar trabalhadores para poder desenvolver suas atividades. Aqui nós temos, em dezembro de 2023, o Brasil possuía 8,1 milhões de desempregados. Então, milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho, pulou aqui. E isso se deve, claro, né, à atividade econômica que não consegue, aliás, em nenhum país do mundo, gerar empregos suficientes que possam absorver toda a população economicamente ativa que está apta a trabalhar e procurando emprego. Então, aqui nós temos esse gráfico, mais uma vez, né, trabalhando com outros dados. Repare que, através desses dados, a taxa de desemprego em dezembro fechou em 7,4, né? Então, essa variação aqui na taxa de desemprego, que representa, na verdade, 8 milhões e aproximadamente, né, 8 milhões e 100 mil trabalhadores fora do mercado de trabalho. E muitos dos quais, inclusive, né, procurando emprego. Até mesmo porque o IBGE só considera o trabalhador desempregado aquele que, de fato, durante a semana saia da sua casa no mínimo 3 vezes à procura de um emprego. Aqui nós temos empregos com carteira assinada gerados em 2023. Então, nós tivemos um total, nós vimos ainda há pouco, de mais de 1.400.000 empregos com carteira assinada em 2023. E quem mais contrata, quem mais gera empregos no Brasil? As micros e pequenas empresas. Repare, 1.188.307 empregos gerados por pequenas e microempresas. Então, de todos os segmentos geradores de emprego, as micro e pequenas empresas que atuam nos mais diferentes setores da economia responderam por 83% dos novos postos de trabalho gerados em nosso país, seguido das médias e grandes empresas
nós estamos falando da iniciativa privada, com 209.991 trabalhadores, representando 14% do total dos empregos gerados em nosso país no ano de 2023. E, em último lugar, ficou a administração pública, com 40.237 empregos gerados, e sendo assim nós temos esse gráfico que mostra não só o número absoluto, como o percentual no que tange a participação de cada segmento aqui citado na geração de empregos em nosso país no ano de 2023. Aqui nós temos trabalhadores com carteira assinada, aqui é número redondo, tá? Tá arredondado. Então, como eu disse a vocês, esse número também vai variar de acordo com a fonte de pesquisa. Então, de acordo com a fonte analisada, o Brasil fechou 2023 com 44 milhões, número arredondado, de trabalhadores com carteira assinada. 39 milhões na economia informal. E trabalhadores que trabalham por conta própria, por exemplo, autônomos, 25 milhões. Repare que se você somar os trabalhadores informais e os trabalhadores que trabalham por conta própria, e dentro desse contexto aí você coloca médico, você coloca dentista, você coloca advogado e por aí vai, a soma dá 64 milhões. Então, sendo assim, esses dois segmentos somados, na verdade, representam um número maior do que o total de trabalhadores com carteira assinada em nosso país. O grande X aqui, eu acho que é o maior problema que existe, são os trabalhadores informais. Por quê? O trabalhador informal ele não é considerado um trabalhador autônomo, porque autonomia você obtém através, por exemplo, da criação da MEI, a microempresa, né? Microempresário individual, né? Então você adquire através do MEI. A autonomia você adquire através também de atividades que a gente pode considerar que estão, entre aspas, legalmente constituídas. Entre aspas, porque existem trabalhadores autônomos que, infelizmente, né, não recolhem tributos, não recolhem os impostos que devem ser recolhidos. E isso é o grande problema. Na economia informal, a pessoa trabalha e não recolhe nenhum tipo de imposto para o governo. Então isso prejudica a receita do sistema previdenciário. Isso prejudica a Receita Federal através do recolhimento do imposto de renda. Porque tem trabalhador na economia informal que ganha bem acima da média salarial do trabalhador brasileiro. Claro que não é a maioria, mas tem muitos trabalhadores do setor informal que normalmente tem um rendimento que a gente pode chamar de anualizado, bem maior do que a média do rendimento do trabalhador com carteira assinada em nosso país. Então, se ele não recolhe para a Previdência, se ele não recolhe, de repente, imposto de renda, isso reduz a arrecadação do governo, o que, de certa forma, é ruim, porque o governo ele precisa de recursos para poder honrar os seus compromissos com a Previdência Social e outros compromissos que fazem parte de uma administração pública federal e por aí vai. Aqui nós temos trabalhadores brasileiros na economia informal, né, o dado aqui, 39 milhões de trabalhadores na economia informal, representando aí 39,1%, né? Isso aqui no terceiro trimestre de 2023, os dados de 2023 não foram fechados, pelo menos não li nada na imprensa sobre isso, mas você ter aproximadamente 40 milhões de trabalhadores na economia informal gera aquele problema. Muita gente pergunta, mas professor, por que tem tanto trabalhador na economia informal? Você tem que levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, a baixa qualificação profissional de muitos brasileiros, até mesmo porque
o nível de escolaridade médio do trabalhador brasileiro é pouco superior à 7ª série do ensino fundamental, muito pouco. Então nós temos a maior parte da população constituída por trabalhadores desqualificados, ou seja, profissionais com nível de qualificação muito baixo. E isso dificulta a inserção de milhões de brasileiros no mercado de trabalho, não restando outra alternativa para essas pessoas, senão ingressarem na economia informal e dali tirar o sustento da sua família. Há de se destacar também os baixos salários pagos no setor formal, levam muitos trabalhadores para a economia informal, porque na economia informal, dependendo daquilo que você faça, trabalhe como camelô, por exemplo, como ambulante, você vai ganhar bem mais do que um salário mínimo. Então, muitas pessoas não querem se submeter a uma jornada de trabalho de 44 horas semanais para ganhar 1, 2, 3 salários mínimos. Trabalhando por conta própria na economia informal, primeiro, que ela faz o seu horário, trabalha quando quer. Segundo, normalmente ela vai ter um rendimento superior à média do rendimento que ela teria sem escolaridade na economia formal. Também tem a questão da burocracia para abrir empresa, fechar empresa, né? Também tem a questão da taxa de juros. Se você vira um empresário e vai recorrer ao empréstimo, isso aí pode ser um tiro no pé. Então, existem diversos fatores que, direta e indiretamente, irão contribuir para a existência de um número grande de trabalhadores brasileiros na economia informal. Lembrando que a informalidade ela está presente em outros países do mundo. Agora, nos países em desenvolvimento, com características semelhantes à do Brasil, você tem um percentual de trabalhadores na economia informal bem maior do que a média que você observa nos países desenvolvidos. Aqui nós temos o percentual de trabalhadores na economia informal. Aqui temos um mapinha do Brasil, onde vocês podem perceber claramente que os estados do Nordeste e Norte são aqueles que possuem maiores percentuais de trabalhadores da economia informal. Aqui, mais de 50% dos trabalhadores que vivem em vários estados do Norte e Nordeste estão no setor informal. O laranja vai de 41% a 50%, repare, um percentual bastante significativo. E Santa Catarina é o estado brasileiro com menor percentual de trabalhadores na economia informal, variando de 20% a 30%. Aqui eu coloquei os 10 estados com maiores percentuais de trabalhadores na economia informal. A liderança é do Maranhão, com 57,3%. Esses dados são relativamente recentes. Depois, Pará, 57,1%. Amazonas, 55%. Piauí, 55%. Ceará, 54%. Sergipe, 52,7%. Bahia, 52,1%, Paraíba, 49,7%, Pernambuco, 49,1% e Alagoas, 46,3%. Então, normalmente, nos estados mais pobres do Brasil, você vai ter um percentual maior de trabalhadores na economia informal, porque empresas formalizadas não existem em quantidade suficiente para reduzir a taxa de desemprego nesses estados, e muitos, para sobreviverem, acabam trabalhando por conta própria na economia informal. Aqui não estou me referindo ao trabalhador autônomo, e sim aqueles trabalhadores que estão vinculados à economia informal. Tá bom? Aqui nós temos a terceirização no Brasil. A terceirização ela existe em outros países do mundo e cresceu no Brasil a partir do momento em que nós passamos a adotar os princípios da doutrina neoliberal que levaram o governo brasileiro a promover uma reforma trabalhista em 2017, no governo do presidente Michel Temer, que substituiu a Dilma Rousseff.
gerando aquilo que nós chamamos de flexibilização das relações de trabalho, outros chamam de precarização das relações de trabalho. Então, hoje nós temos milhões, mais de 12 milhões de trabalhadores brasileiros, de acordo com os dados do IBGE, são trabalhadores terceirizados, ou seja, normalmente uma parte, trabalhadores que, podemos assim dizer, pertencem à MEI, né? Microempresário individual, né? Tem parte dos trabalhadores que pertencem a cooperativas, tá? E também tem aquelas empresas que são empresas de terceirização que oferecem, por exemplo, serviços a outras empresas, né? Então você tem num ramo muito grande, né, do mercado de trabalho, num ramo muito grande de empresas, empresários que preferem terceirizar, se não toda a força de trabalho da sua empresa, mas pelo menos uma parte dessa força de trabalho, buscando aí, por exemplo, evitar ações judiciais, né? Porque a lei da terceirização ela mudou. Antigamente o empresário ele respondia por aquilo que no direito a gente chama responsabilidade solidária. Depois da mudança da lei, não. A responsabilidade de recolher todos os encargos trabalhistas é da empresa contratada. A empresa contratante não tem mais responsabilidade sobre isso. A responsabilidade da empresa contratante é em oferecer aos terceirizados alojamento, banheiro, os equipamentos de proteção individual, EPI, dependendo, claro, da atividade. Enfim, isso é de responsabilidade da empresa contratante. Agora, a contratada se obriga a promover todos os recolhimentos que envolvem os trabalhadores, fundo de garantia, previdência social e por aí vai. Então, isso fez com que também, através da reforma trabalhista, gerasse uma maior rotatividade de emprego. Eu vou dar um exemplo. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Meia, na rua que pode ser considerada a mais importante do bairro, que é a Rua de Herda Cruz. E aqui pertinho do prédio onde eu moro, tem uma padaria. Há anos eu vou lá comprar pão, pela proximidade. A velocidade com que a troca de balconistas, atendentes, caixas, é surreal. Dificilmente eu consigo ver um empregado parar mais de 90 dias nessa padaria. E eu digo que é uma das padarias mais famosas aqui do bairro do Meia, que utiliza a rotatividade de emprego, a rotatividade de trabalhadores. A outra padaria que também fica perto, um pouquinho mais longe, e eu vou lá 1, 2 vezes por semana, porque às vezes aqui está fechado, então eu vou na outra, também eu não vejo funcionários trabalhando ali por um período longo. Também gera, a outra padaria também promove uma rotatividade de trabalho muito grande. Eu fui perguntando pessoas, né, que fazem parte do meu ciclo de amizade, se onde trabalham existe essa rotatividade de emprego. De certa forma, muitas das pessoas com quem eu conversei falaram que tem essa rotatividade, sim. E essa rotatividade, eu não digo na questão da terceirização, eu digo na questão de trabalhadores contratados. Por quê? Você tem um contrato temporário de trabalho, que você pode renovar ou não. Então, o que a empresa normalmente faz? Ela, quando está próximo do vencimento, né, do contrato temporário de trabalho, ela dispensa aquele trabalhador e contrata outro. E sendo assim, ela consegue, de certa forma, reduzir parte dos encargos trabalhistas que ela teria que recolher para o governo. É um tiro no pé que eu acho que a terceirização gerou. Não só para o trabalhador, porque ele não consegue, em determinadas empresas, mesmo sendo um bom profissional, se estabelecer. E também você tem, em outro aspecto,
Os trabalhadores que hoje fazem parte de cooperativas, cara. Os trabalhadores de cooperativas, eles ganham menos do que os trabalhadores no exercício da mesma função em empresas similares, ganham bem menos. E além do mais, o trabalhador de cooperativa, ele não tem direito trabalhista nenhum. Ele é cooperado, ele é sócio da cooperativa, é membro da cooperativa. Então ele perde essa parte dos direitos trabalhistas porque ele não tem obrigação de trabalhar, ele trabalha quando quer. Então a empresa, a cooperativa coloca lá, por exemplo, home care, técnica de enfermagem, que utilizo aqui em casa em função da doença da minha esposa, que precisa de acompanhamento 24 horas por dia. Então o que acontece? Eles botam lá o endereço da paciente e aquele que tiver interessado, eu vou assumir o plantão. Vem. Mas qual é o vínculo desse trabalhador com a cooperativa? Nenhum. Não tem vínculo trabalhista. E eu falo para esse pessoal que trabalha em cooperativa, cara, se vocês não procurarem fazer um recolhimento, tirar uma autonomia para fazer um recolhimento, por exemplo, no INSS, pensando na possibilidade de você ficar doente e poder usar o auxílio-doença ou no futuro você se aposentar, se você não fizer isso e chegar à velhice, você terá sérios problemas. Então as pessoas parecem que não conseguem enxergar isso, ou porque não há interesse em divulgar esse tipo de coisa para a classe trabalhadora, ou simplesmente essas pessoas até de repente têm esse tipo de informação, mas elas vivem o hoje. O amanhã poderão estar vivas ou não, então elas vivem o presente, elas não projetam o futuro. Isso é errado, e se chegarem à velhice, vão entender num determinado momento por que eu disse que deveriam fazer o recolhimento, no mínimo, previdenciário, através da autonomia. A terceirização, que fique bem claro, tá? Está presente nos mais diferentes segmentos. Tá? Não é em todos os segmentos, mas em muitos segmentos da economia você tem empresas terceirizadas atuando. Tanto é que são mais de 12 milhões de trabalhadores brasileiros que são terceirizados no momento. Aqui nós temos o trabalho home office, ocupa mais de 9 milhões de trabalhadores no Brasil. Esses trabalhadores que trabalham em casa, eles têm a vantagem, menor estresse, está junto da família, cumpre o seu horário de trabalho na sua casa, no seu apartamento, tem o seu salário. Qual é a vantagem para a empresa? Ela não vai pagar, de repente, aluguel de salas comerciais, aluguéis de prédio, não vai pagar IPTU, não vai pagar água, não vai pagar luz, tá entendendo? Então, muitas empresas, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, passaram a adotar de forma crescente o trabalho home office, que é vantajoso para determinados segmentos, não pode ser utilizado em todos os segmentos da economia, mas naqueles em que o trabalhador pode desempenhar o seu papel, a sua profissão em casa, torna-se extremamente vantajoso para a empresa, porque ela reduz custos e com isso ela, além de conseguir sobreviver, ela aumenta a sua margem de lucro. Aqui nós temos a inteligência artificial no mercado de trabalho. Então eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, olha, a relação entre inteligência artificial e emprego é complexa e não linear. Em geral, a inteligência artificial tende a substituir empregos que são repetitivos, previsíveis e não exigem muita criatividade ou pensamento crítico. Por outro lado, a inteligência artificial pode criar novos empregos que exigem habilidades cognitivas mais complexas, mas também a gente tem que levar em consideração que o avanço da inteligência artificial, dentro do meu contexto, eu posso estar errado, mas dentro da minha visão futurística, ela vai fechar mais postos de trabalho do que abrir. Porque
A inteligência artificial, ela está, podemos assim considerar, na sua fase embrionária. Quando ela estiver totalmente consolidada e você desenvolver robôs com aspectos humanos, com capacidade laboral bastante ampliada, e robôs que inclusive possam, através dos programas que são acoplados, desenvolver múltiplas tarefas, você tem que levar em consideração que para o empregador será muito melhor ter um tipo de máquina desse gênero do que pagar salários em cargos a trabalhadores. Então, eu acredito que, inclusive nas Forças Armadas, boa parte dos exércitos do futuro, e quando eu falo isso, eu falo das 3 forças, serão constituídos por robôs e por drones. Os drones já estão se tornando realidade, Aviões não tripulados que exercem ataques, Agora já desenvolveram submarinos não tripulados. Estados Unidos está desenvolvendo navios de guerra não tripulados, está desenvolvendo junto com outras potências, cada uma dentro do seu pensamento em segurança e defesa, equipamentos militares que utilizam a inteligência artificial. Agora mesmo eu vi na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os ucranianos utilizando pequenos veículos com metralhadoras com uma capacidade de tiro muito grande. E esses veículos são, de certa forma, drones terrestres. E no futuro, quando você tiver essa inteligência artificial mais bem elaborada, mais bem desenvolvida, ora, nas Forças Armadas, assim como em qualquer outra atividade, nós teremos a redução da necessidade de pessoal, e isso passará a ser um problema para muitas famílias, para muitos chefes de família que terão dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Aí vem aquela questão, mas a empresa vai vender para quem se não tiver consumidor? Então tem que se buscar um ponto de equilíbrio, porque a empresa precisa de mercado. O robô não vai fazer compra no mercado, ele pode até fazer compra, você programar com a inteligência artificial, colocar a lista e ele lá pegar, Hoje já tem caixa automático, não precisa nem a pessoa lá para registrar o produto, Então ele até pode fazer isso, mas o robô vai consumir o quê? Ele vai comer o quê? Ele vai beber o quê? Ele vai vestir o quê? Está entendendo? Ele vai ter uma veste normal e vai usar aquela veste ou só a armadura metálica e vai resolver os problemas no futuro. Então é essa questão da inteligência artificial que tem que ser debatida, o seu avanço nos mais diferentes setores da economia, que implicações isso pode gerar não só para o mercado de trabalho, assim como para a sociedade geral. Nós temos que buscar um ponto de equilíbrio, porque precisamos ter pessoas com capacidade de consumo para movimentar a economia. Se não tiver isso, os setores produtivos vão produzir e vão quebrar, porque não terão consumidores, compradores suficientes para adquirirem aquilo que esses setores estiverem produzindo. Aqui nós temos os trabalhadores desalentados. Repare que o número vem caindo desde 2021. 2021, de acordo com o IBGE, nós tínhamos 5.900.000 aproximadamente, trabalhadores desalentados. 2022, 4.400.000. 2023, 3.600.000. Essa queda do número de trabalhadores desalentados se deve não só, podemos dizer assim, à geração de empregos no mercado formal, assim como muitas pessoas decidindo trabalhar por conta própria, ou na economia informal, ou como autônomo, porque precisam se sustentar, precisam levar o arroz e feijão para dentro de casa, pagar suas contas. Então você não pode ficar o tempo todo parado. Desalentado é o nome que se dá àquele trabalhador que desistiu de procurar emprego. Então esse número está diminuindo, porque as pessoas precisam trabalhar para poder sobreviver. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha, dê aquele like, compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos
a democratizar o ensino da geografia. Essa aula está sendo gravada hoje, dia 17 de fevereiro de 2024. No próximo sábado, 24 de fevereiro, eu vou gravar uma aula sobre os 2 anos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tá bom, moçada? No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!